Olá pessoal, bem-vindo e bem-vindas ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova de nível superior de 2022 para o Séries Pernambuco. Vamos lá! Então pessoal, antes de a gente ir para as resoluções dessas questões, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Se tiver alguma sugestão de resolução de questão, tiver o número da questão, a prova e tal, deixem nos comentários, que na medida do possível vou tentar atender o pedido de vocês aí. Por favor, comenta o que você está achando do canal e o que a gente pode fazer para melhorar. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o grande objetivo de tentar alcançar 1000 inscritos. Se inscreva no canal para nos ajudar nessa meta, para que a gente possa monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que vieram se inscrever no canal aí. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. A questão primeira que nós vamos resolver aqui é uma questão que fala sobre advérbio. Existem 10 classes morfológicas, classes básicas, e existe até um mnemônico. Tem um vídeo meu aqui falando só sobre morfologia. Tá, então tem o SAMPAV, que é um mnemônico aqui para gravar as classes morfológicas variáveis, e tem o CIPA, que teoricamente e inicialmente elas são invariáveis. Então aqui a gente vai tratar de uma classe invariável inicialmente, tá bom? Aqui ó, o advérbio. Então aqui ó, substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, verbo, conjunção, interjeição, preposição e o advérbio. Na questão em tela, ele fala o seguinte: assinale a opção em que a palavra destacada no segundo parágrafo está empregada como advérbio que expressa tempo. Uma grande dica e um dos grandes objetivos do meu canal, eu não tenho a audácia, a ousadia de ensinar português, não é esse o objetivo. O meu objetivo é tentar ajudá-los a resolver questões de português. E aí tem um pouco de diferença. Eu não quero tecnicidade aqui, mas quero tentar mostrar de forma prática como se chegar a uma resposta. Então, para a circunstância de tempo, tente sempre substituir pela estrutura quando. Você vai ver que vai passar a fazer sentido isso, tá? E na imensa maioria das vezes, isso aqui vai funcionar como ou um advérbio de tempo, ou até mesmo uma conjunção subordinativa temporal aí também. Mas vamos ver na questão em tela aqui, ó. Todas essas palavras foram retiradas aqui, ó, do segundo parágrafo. Então vamos ver a primeira aqui, ó. Presente. Nós vamos analisar ora, agora, sempre e amanhã. Vamos ver dessas aqui qual que será a ideia de tempo aqui. Presente no quarto período. Então aqui, ó, aqui é o primeiro período, aqui é o segundo, até aqui é o terceiro, até aqui é o quarto e a partir daqui é o quinto período. Aqui é o sexto, aqui o sétimo e último período. Então vamos ver lá, ó. Quarto período, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quem considera que o presente não tem valor e que somente o passado deve interessar. Então olha só, presente pode ser sim algo temporal. Mas como que eu posso ter certeza que essa palavra presente não foi utilizada com sentido de advérbio? E aqui vai uma grande dica que eu explico para as pessoas quando eu dou mentoria aí. O artigo, seja feminino ou masculino, ele é totalmente dependente de um substantivo. O artigo, ele só se relaciona com um substantivo. Então, quando eu tenho aqui, ó, o presente, eu posso ter certeza absoluta que presente funciona como um substantivo. A casa, o carro, o homem, a mulher. Então, o artigo, ele só se relaciona com um termo substantivo. Então, presente que não foi utilizado como um advérbio, sim como um substantivo. Ora, no terceiro período, ó, 1, 2, 3. Ora, se é bom ter uma tradição, também é bom superar essa tradição. Ele fala, contudo, a memória não deve ser predominante na pessoa. A memória é, com frequência, a mãe da tradição. Então, esse ora, ele está se relacionando com um período vindo anterior e com ideia de continuidade, mas como se fosse algo conclusivo. Ó, falo isso, portanto, ora, logo. Então, na minha opinião, esse ora está sendo usado como uma conjunção e não como um advérbio. Letra B também não se enquadra aí na resposta. Agora, no quinto período. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5.
Quem acha que é preciso viver o agora, nessa questão aqui, vai se enquadrar exatamente como na questão na letra A. O presente, o agora. Esse o funciona como artigo e o artigo só se relaciona com substantivo. Vamos ver a palavra sempre, lá no último período. Então ele fala o seguinte: como se pode ver, uma pessoa deve sempre ter em conta o presente. Gente, essa pessoa deve ter em conta o presente quando? Quando que ele vai ter o presente? Sempre. Aqui sim, o sempre foi usado com ideia de tempo. Então a resposta correta, letra D. O amanhã também poderia ser uma assertiva, né, usada como tempo, mas vamos lá no quinto período e observar isso. Aqui, ó. Quem acha que é preciso viver o agora, o presente, e que não devemos nos preocupar com o amanhã. Todos esses três casos, presente, agora, amanhã, os três estão interligados por meio de um artigo e logo essas palavrinhas à frente funcionam como substantivo. Realmente a assertiva correta é a letra D de dado. Virando a página aqui, a gente vê a questão 2, concordância do termo. Então a gente vai ver aqui se presentes está concordando com coisas mais fáceis no primeiro período do primeiro parágrafo. Vamos lá. Uma das coisas mais difíceis, tanto para uma pessoa quanto para um país, é manter sempre presentes diante dos olhos os três elementos do tempo. O que eu vou fazer com esses três elementos do tempo? Eu vou manter eles, os elementos presentes. Então esses presentes aqui tem a ver com elementos e não com coisas mais difíceis. Letra A não é assertiva. Necessário com isso no segundo período do primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Ter em mente esses três elementos é atribuir uma grande importância à esperança, ao futuro. É saber que nossos atos de ontem podem ter consequências em 10 anos e que, por isso, pode ser necessário justificá-los. Aqui eu tenho a seguinte estrutura. Pode ser necessário isso. Justificá-los é o sujeito de pode ser necessário. Então aqui, ó, isso pode ser necessário. Pode ser necessário aqui vai funcionar como um verbo intransitivo do verbo aqui, ó, que aquele justificá-los vai ser o sujeito, vai ser uma oração reduzida aqui desse pode ser necessário. Então, aqui esse isso não tem correlação, não tem essa concordância que ele está falando. Por ser essa questão de oração, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Vamos ver se predominante está se relacionando com memória no primeiro período do segundo parágrafo. Vamos lá. Contudo, a memória não deve ser predominante. Nesse tipo de análise, eu gosto de tirar o advérbio não, porque para mim facilita a análise. A memória deve ser predominante. Existe um mnemônico também dos principais verbos de ligação. TV2, café, SP2. Esse mnemônico aqui são os verbos que geralmente funcionam como verbo de ligação. Não é sempre que eles vão se comportar como verbo de ligação, mas eles podem ser e funcionar como verbo de ligação. Tornar-se, viver, virar, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. Então aqui, ó, essa locução verbal deve ser, cujo aqui, ó, tá partindo a partir do ser. Ser é verbo de ligação. Então, a memória, eu vou trocar o ser por tá? A memória é predominante. E ser predominante é ou não é uma característica da memória? Eu posso ter uma memória afetiva? Posso ter uma memória forte? Eu posso ter uma memória falha? Eu posso ter uma memória predominante. Aqui eu tenho um verbo de ligação cuja palavra predominante ela está se relacionando diretamente com o substantivo aqui, ó, com o sujeito. No caso de verbo de ligação, sempre eu tenho uma tríade. Eu vou ter sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Todo predicativo ele vai funcionar qualificando, ele vai funcionar como um adjetivo.
Então aqui, ó, predominante é uma característica da memória. E esse verbo funciona como verbo de ligação. E sim, predominante está tendo relação diretamente com memória. Assertiva correta, letra C de casa. Vamos ver os demais porque aqui está errado. Perigoso tem relação com ontem, no quinto período do segundo parágrafo? Então, olha só. O amanhã nem com o ontem pode ser perigoso. Quem é que vai ser perigoso? O amanhã. É a mesma ideia da letra C. O amanhã pode ser perigoso. O amanhã pode ser bonito. O amanhã pode ser eterno. O amanhã pode ser que não aconteça. Ora, essa estrutura funciona como predicativo do sujeito de amanhã. Então, não se relaciona com ontem, e sim com amanhã. Preciso com o qual. Vamos ver aqui se eles têm essas relações aqui no sexto período. Quem se desvia do passado e do presente, quem sonha com um futuro longínquo, desejável, desejado, também se vê privado do terreno contrário ao cotidiano, sobre o qual, sobre o quê? Sobre esse terreno. Sobre o terreno, o qual terreno é preciso agir para realizar o futuro desejado. Então, não é preciso o qual se relacionar terreno. Então, o item está errado. Realmente, a resposta correta é letra C de casa. Por fim, assinale a alternativa em que a proposta de reescritura do último período é gramaticalmente correta e coerente. Aqui ele fala o seguinte, ó. Como se pode ver, uma pessoa deve sempre ter em conta o presente, o passado e o futuro. Pessoal, isso aqui está onde no texto? Tá ou não está no final do texto? No final do texto, é aconselhável que você use uma ideia de conclusão. Então, ó, a respeito disso, uma pessoa deve sempre tomar consciência do presente. A respeito disso, não é adequado aqui. Agora, na letra B ele fala, pode-se concluir, portanto. Então, ó, todas essas estruturas, mais o portanto, fica perfeito. Pode-se concluir isso. Uma pessoa deve sempre se atentar, deve ter em conta. Então, essa estrutura, letra B, é a mais adequada para a reescritura. Esse, por essa razão, vai ser algo explicativo, mas a ideia aqui não é se explicar, e sim concluir as ideias anteriores. Contudo, é a ideia adversativa, e conforme vai dar a ideia de conformidade. Então, o mais aceitável aqui seria pode-se concluir. É uma questão de reescritura, mas que a chave, a base dela, você consegue resolvê-la por meio de uma conjunção. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessas questões são somente essas três. Qualquer coisa, se tiver dúvida ou quiser alguma outra questão, deixa nos comentários que a gente tenta resolver para vocês aí. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que a gente pode fazer aí, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas, ajude-nos a alcançar 1000 inscritos no canal para monetizá-lo. Se inscreva no canal aí e ative o sino. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io